não perca o primeiro culto de março, então, que nós vamos orar por todos os aniversariantes de fevereiro, ok? Meus irmãos, nós vamos dar continuidade no estudo da carta de Paulo aos Colossenses, que nós estamos estudando neste mês de fevereiro. E eu te encorajo, mais uma vez, assim como nós já falamos, estamos falando continuamente, a você ler todo esse livro de Colossenses, ok? São 4 capítulos, em menos de 1 hora eu te garanto que você vai conseguir ler tudo. E você pode aproveitar e ler em diferentes versões, inclusive, porque isso vai ajudar você a ampliar ainda mais o seu entendimento sobre o texto. E eu tive uma experiência até de ouvir em áudio o livro, né? E se você está no trânsito eu consegui ouvir umas 2 vezes o livro inteiro. Então assim, se você tem Spotify, YouTube, tem um Cid Moreira lá lendo para você, não tem desculpa, meus irmãos, de nós não termos contato com as Escrituras. Então, se você pega muito trânsito, bota lá no Spotify, bota lá no seu YouTube e vai ouvindo. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, vai cumprir o propósito dela na sua vida, enquanto você ora, enquanto você ouve, enquanto você lê, em nome de Jesus. Amém? E hoje, meus irmãos, nós vamos dar mais um passo nisso, meditar sobre mais um bloco desse texto. E antes disso, ao longo da história da humanidade, homens e mulheres se destacaram e impactaram o mundo por conta da sua autoridade, por conta até do seu poder político, financeiro, ou até pela sua relevância social, e causaram grandes revoluções, para o bem ou para o mal. Você consegue me dizer alguém que te lembra na história, que essa pessoa que marcou, diga lá. Hitler, Adolf Hitler. Sim, Hitler marcou a história por conta da sua perseguição aos judeus e toda aquela história do Holocausto, onde milhões de pessoas foram mortas. Quem mais você lembra que é alguém que marcou a história? Madre Teresa de Calcutá, uma das mulheres mais conhecidas do mundo por conta do seu trabalho humanitário. Ela é um exemplo até hoje de ajuda ao próximo. Quem mais que vocês se lembram? Billy Graham, oh glória a Deus, Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, e que mesmo após ter partido, seu filho, chamado Franklin Graham, continua dando sequência ao legado do seu pai, com cruzadas que ganham milhares e milhares de pessoas em diversos continentes. Nós poderíamos citar Santos Dumont, Paulo Freire, poderíamos citar Oscar Niemeyer, poderíamos citar Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Martinho Lutero, Bill Gates, Nelson Mandela e muitos outros homens e mulheres que marcaram a sua época e, na verdade, até hoje marcam de alguma forma. Hoje, por exemplo, eu não vou entrar em questões políticas aqui, mas nós temos até um caso de um líder mundial que está afetando o mundo inteiro por conta do poder que ele tem, acha que tem, ou que dizem que ele tem. E eu estava até conversando essa semana com uma colega de trabalho de um outro país, e ela estava me contando o quanto que lá eles estão sendo afetados. E é um país que antes era muito amigo desse outro país, eu não vou dar nome porque nossa live vai cair, mas eles eram muito próximos, e agora eles têm sofrido muito com desemprego. Era um país de primeiro mundo, e agora eles estão cheios de pessoas na rua, porque eles estão muito afetados, por conta de uma atitude de um homem. Se certo ou errado, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é como existem pessoas poderosas, influentes, segundo o curso desse mundo, e que podem movimentar toda uma sociedade. Todas essas pessoas tiveram a sua relevância, para o bem ou para o mal, ao longo da história, e certamente vão deixar os seus legados, os seus nomes na história da humanidade. Mas todos eles, meus irmãos, se foram ou um dia irão. Tudo aquilo que eles fizeram em algum momento da história pode se perder. Por mais que as suas biografias sejam impactantes, por mais que seus feitos sejam lembrados por gerações, existe um que não se compara a nenhum deles. Existe um que venceu a morte. Existe um que era o Filho unigênito de Deus, mas que por causa daquilo que ele fez, ele se tornou o primogênito Filho de Deus, salvando todos aqueles que nele crescem. Somente um dividiu a história, somente um até hoje todos reconhecem, antes e depois. Só um era, é
e sempre será Jesus Cristo de Nazaré. E é sobre Ele que nós vamos meditar nessa manhã. É sobre a excelência da pessoa de Cristo e da sua obra que nós vamos estudar nesse texto de hoje. E a minha oração é para que nós saiamos daqui hoje, desta reunião, ainda mais conscientes de quem o Senhor é e da suficiência da sua obra e da sua pessoa para as nossas vidas. Que nós possamos amar mais ao Senhor, olhar para o Senhor e sermos transformados por aquilo que nós contemplamos em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos fazer então uma leitura do livro de Colossenses, que é um pouco extensa, e para isso eu preciso de 2 voluntários para dividirem a leitura aqui comigo. Por favor, 2 voluntários, alguém, por favor. Boa, obrigado, Rafa. Obrigado, Paulinho, também? Levantou, né? Oi, Paulinho. O primeiro texto que nós vamos ler é Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao verso 29. Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao verso 29. Rafa, então você pode começar, por favor. Sim. E o Paulinho leu o outro texto, tá bom, Paulinho? Nos diz a palavra do Senhor: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Amém. Aleluia. Agora nós vamos continuar mais um pouco. Vamos para o capítulo 2. E a gente vai ler do verso 1 até o 15.
Colossenses 2, a partir do verso 1. Boa. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção, do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, Estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. tenham cuidado para que ninguém venha a tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberão a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Até aí, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, obrigado, meus irmãos. Obrigado, Jesus. Podemos orar mais uma vez? Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela continua falando aos nossos corações hoje. Ela continua trazendo vida ao nosso interior hoje. Obrigado por isso. Eu oro para que o teu Espírito encontre em nós, ó Deus, lugar para que a tua obra seja completa, para que nós sejamos como uma terra fértil para produzir muito fruto para a glória do teu nome, Senhor, não porque merecemos em nós mesmos, mas pelos méritos de Cristo nós temos essa certeza, no nome de Jesus. Amém, amém. Que texto lindo, né, meus irmãos? Apesar de ser uma leitura longa, a gente não podia ler só uma parte, porque senão ia faltar um pedaço para a gente entender mais sobre ela nessa manhã. E antes da gente vasculhar, então, parte a parte desse texto, é importante nós rapidamente nos lembrarmos do contexto, então, que Paulo estava dizendo essas palavras aos irmãos colossenses. Nós precisamos nos lembrar que Paulo nunca havia estado lá em Colosso. Essa havia sido uma igreja fundada por Epáfras. Epáfras era um irmão, muito provavelmente de Éfeso, que quando Paulo esteve em Éfeso foi salvo, foi ganho lá em Éfeso, e ele voltou lá para Colosso e começou a evangelizar e trabalhar naquela cidade. Paulo então não tinha ido lá, Paulo estava preso nesse momento em Roma, uma prisão domiciliar. E aí Epáfras foi contar para Paulo, falou: olha, Paulo, nós começamos lá, tal, tá assim, a igreja tá assim, tá assado. Começou a contar uma história boa, porque Paulo vai contar que houve do testemunho dos irmãos, porém, começou a ter um problema na igreja de Colosso, que foi o início do ensino de falsos
ensinos, de falsas filosofias naquela igreja. Era uma filosofia, era um conjunto de estudos que misturavam diversas práticas, e como o pastor Rafael bem falou no domingo, eu falei na terça-feira, é o que se chama de sincretismo, né? Era uma mistura de diversas práticas religiosas. Então a gente tinha os judaizantes, que queriam trazer as práticas judaicas para o meio da igreja, não anulando a figura de Cristo, mas dizendo que para a salvação, além de Cristo, você precisava cumprir a lei de Moisés. Tinha também a galera do gnosticismo, que trazia ali nessa teoria uma série de pensamentos como a matéria, né, o corpo humano ser ruim, podre, estragado, então Deus nunca poderia ter se tornado homem, porque o homem é ruim. A carne é ruim, Deus é um ser divino, ele não se mistura com a gentalha. Mas também o homem é podre, não consegue se achegar a Deus nunca sem um intermediário, não pode acessar diretamente. O gnosticismo também trazia que para a salvação era necessário existir um conhecimento superior, precisava existir uma intelectualidade maior, superior aos ensinos de Cristo e dos apóstolos. E não parava por aí, existia também uma necessidade de adoração aos anjos, porque eles entendiam que esses seres celestiais eram intermediários entre o homem e Deus. Não para por aí. Existia também lá mais um ingrediente, um negócio chamado asceticismo. O que era isso? Era como trazer no próprio corpo sofrimento. Eu preciso me flagelar para chegar até a Deus. Eu preciso sacrificar o meu corpo, quase que literalmente, para me achegar a Deus, porque sem isso, Deus não vai me aceitar. E por aí vai. Então era essa mistura toda que estava acontecendo, junto com o evangelho, imagina só, então a cabeça dos irmãos naquele momento. E aí Paulo começa a escrever essa carta, justamente então para defender Cristo, né, como uma defesa de quem Cristo é, da sua suficiência, e nesse texto que nós lemos, Paulo vai inclusive então trazer ali a ideia central de Colossenses, que é, meus irmãos, nós precisamos entender aquilo que Cristo é, e aquilo que Cristo fez, e que isto é suficiente. Vocês não precisam dar trela para nenhuma outra conversa que se coloque entre vocês e Deus, porque o que Cristo fez e quem Ele é suficiente. E sabe, gente, isso não é uma realidade muito diferente da nossa hoje. Quantos de nós já não nos deparamos com ensinos, com práticas que tentam se colocar no nosso caminho entre nós e Deus, falando que para chegar até Deus você precisa estar nesta igreja, você precisa falar com tal pessoa, você precisa ler tal livro, você precisa seguir tal método, e nós vamos colocando uma série de coisas no meio do caminho, quando o nosso Deus está acessível diretamente a nós. Então hoje nós vamos, ainda que pelos próximos minutos, Senhor me ajuda, passar por esse texto e entender o que ele está querendo dizer, tanto para os irmãos colossenses, quanto para nós hoje aqui em 2026, amém? Então, começando lá por Colossenses 1, que nós lemos, o verso 13 e o 14 vai nos dizer: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Boa notícia, Cristo nos libertou. A velha vida, meus irmãos, os velhos conceitos, o poder das trevas não nos pertencem mais, não tem mais efeito sobre a nossa vida, porque nós somos tirados deste lugar. Nós não estamos mais naquela realidade. Por Cristo nós somos arrancados do império das trevas, do poder do diabo e dos seus anjos, e fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Então agora quem governa a nossa vida não é mais o pecado não terá domínio sobre vós, é o que diz a palavra. Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o cabeça da igreja, é Ele quem nos governa. Isso é importante de nós entendermos, inclusive diante das tentações que nós enfrentamos. Nós não precisamos cair. A queda no pecado não é mais um caminho natural para aqueles que estão em Cristo. Mas sim, meus irmãos, é uma possibilidade, você pode cair. Mas se agarre a Jesus, porque Jesus conquistou para você uma nova vida. E se você cair, lembre que em Jesus você tem perdão para os seus pecados. Amém? O verso 15 vai nos dizer: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, numa sociedade onde estava se pondo em xeque ou em dúvida a divindade de Jesus,
Porque Jesus não poderia ser Deus. Como Deus iria ser matéria? Deus não pode, porque Deus transcende a matéria. Então, no entendimento deles, isso não poderia acontecer. Mas a verdade é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio, meus irmãos, e esta é uma verdade. Jesus é Deus, e Ele veio e se manifestou como carne, para na carne desfazer as obras do diabo. Então Jesus veio, Jesus é real, Jesus foi homem, sentiu dores como eu e você, Jesus chorou, como nós também ouvimos aqui hoje. Ele se importa conosco porque Ele passou por aquilo que a gente passa, mesmo sendo Deus, Ele se tornou como um de nós. E aí Paulo disse que então Ele é a imagem do Deus invisível. Então, se você quer ver Deus, veja Jesus. Jesus é a manifestação de Deus de forma visível, tangível, palpável. Você quer conhecer a Deus? Conheça seu Filho Jesus, porque a palavra nos garante que Ele é a imagem, Ele é a expressão do Deus invisível, que nós não podemos ver, e que Deus não se deixava ver, porque sua glória era tão grande, que quem o visse poderia morrer. Agora Deus se torna acessível no meio do seu povo, andando conosco, se fazendo como um de nós, para que nós possamos então conhecê-lo de uma forma ainda mais profunda. Ah, meus irmãos, Jesus quebrou todos os protocolos, porque quem abriria mão da sua glória ali no céu, para sentir dor de barriga, gente? Vocês sabem do que eu estou falando, que não é bom não, não é bom. Jesus passou, Jesus sentiu angústia. É bom sentir angústia? Não, não é. Jesus escolheu trilhar esse caminho, Jesus escolheu se fazer homem, gente como eu e você, para que nós pudéssemos então nos identificar com Ele, Ele conosco, e este caminho fosse aberto de uma vez por todas. Que amor é esse, né, meus irmãos? Que amor é esse? Então nós podemos entender que Jesus é a revelação máxima de Deus. Se Ele é a imagem de Deus o Pai, Ele é a expressão exata de Deus o Pai, nós não precisamos de outra revelação de Deus a não ser Jesus. Nós não precisamos de outros caminhos, nós não precisamos de outras táticas, nós não precisamos de algum curso para conhecer a Deus. Conheça o seu Filho Jesus, conhecerás a Deus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se eu quero conhecer a Deus, então eu quero conhecer a Cristo, como Paulo também falou. Essa era a ambição do apóstolo Paulo, porque ele sabia que não havia outra forma de se chegar a Deus, senão por meio de Jesus. Mas o texto vai continuar dizendo lá no verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Paulo insiste aqui então em mais uma vez afirmar a divindade de Cristo, destacando que tudo que existe, só existe primeiro por causa dele. É o que João disse lá no capítulo 1 do seu evangelho: no princípio era o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus aqui, ele não é só apontado então como um criador. Então Paulo estava falando, gente, Jesus é sim Deus, ele sim criou todas as coisas, inclusive esses anjos que vocês estão adorando aí, quem criou foi ele. E não só isso, o texto vai dizer que nele tudo subsiste, ou seja, nele tudo permanece, tudo só acontece e se mantém por causa de Jesus. Aleluia. Paulo vai destacar isso porque, meus irmãos, se a galera lá adorava o anjo, achava que precisava prestar um culto para o anjo levar uma mensagem para Deus, porque era impossível se chegar a Deus, Paulo está dizendo, vocês estão buscando na mira errada. Vocês estão querendo adorar uma criatura, quando vocês têm acesso direto ao Criador. Vocês não precisam de intermediário, vocês não precisam de um anjo para passar uma mensagem. Vocês têm acesso ao Criador de todas as coisas. Ele veio primeiro, Ele é a razão de todas as coisas existirem. Vão até Ele, Ele é a fonte, Ele merece a sua adoração, o seu culto é para Ele.
Você não precisa de um terceiro. E eu digo isso para você também, você não precisa de um terceiro. Você não precisa de um pastor para fazer o meio do caminho para você. Você não precisa de um livro espiritual para fazer o meio do caminho para você. Você não precisa do seu discipulador. Você não precisa de outra pessoa. Jesus abriu um caminho para você, para mim, para você. Deus não tem filhos prediletos. O caminho está aberto para todos. Para todos. Vá direto. Vá direto à fonte. Beba direto da água da vida que é o Senhor. O acesso que eu tenho, você também tem. O mesmo Jesus que me ouve, te ouve também. Você não precisa buscar em outras pessoas aquilo que você pode encontrar no Senhor. E aí Paulo vai continuar dizendo, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras, mas que praticaram, agora porém ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui Paulo vai destacar mais uma vez a soberania de Cristo, trazendo a figura da cabeça, dizendo que Cristo é cabeça da igreja. E aí um ponto importante, que eu não vou entrar muito nesse assunto, porque esse é um assunto para um outro dia, não quero polemizar aqui. Mas na teologia de Paulo, cabeça não tem só o significado que nós atribuímos hoje de hierarquia ou de liderança, mas no grego original ela também vai dizer sobre fonte, sobre o começo, sobre o princípio, sobre a raiz, a origem, o manancial de onde flui alguma coisa. Então, isso se aplica a outros textos, mas para esse aqui, então, nós vamos entender que Paulo também está dizendo que a igreja tem a sua origem em Cristo. Cristo é o fundador, é a pedra principal, é a pedra fundamental da igreja. Ele é o fundador e o sustentador da igreja. E aí quando Paulo fala que ele é o primogênito dentre os mortos, isso vai nos lembrar, meus irmãos, o que diz Apocalipse 13, que vai dizer que de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ué, então Jesus já tinha sido crucificado? Peraí, isso é aqueles universos paralelos, né? Meu Deus, era o passado, era o presente? Não, deixa eu te explicar. A ideia da redenção por meio de Cristo sempre existiu. Jesus não era um plano B, se a humanidade não desse certo. Jesus nunca foi uma alternativa, vamos ver, se eles acertarem a gente não manda não, mas se der ruim Jesus cedesse. Desde o princípio da história já havia sacramentado o plano perfeito. Jesus é o Redentor da humanidade. E tudo, inclusive no Velho Testamento, a lei, os profetas, tudo apontava para Ele. Sabe por quê? Porque a lei, meus irmãos, trazia para o homem um senso de culpa, de que nós nunca conseguiríamos agradar a Deus, porque é uma lista infinita de coisas e de protocolos a serem feitos. E a lei era boa, sabe para quê? Para dizer, existe um Deus santo. Vocês sabiam que existe um Deus santo? E que os esforços humanos não conseguem comprar a Deus? Por isso eles precisam fazer um sacrifício todo ano, para lembrar vocês de que um dia virá aquele que vai cumprir toda a lei, e que vai ser o sacrifício perfeito, e que vai redimir toda a história da humanidade. A lei nos aponta para Cristo. Ela vai nos dizer, existe algo maior, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Esse conjunto aqui está meio pesado, mas em Cristo, aquela figura que viria milhares de anos depois, apontaria para dizer, Ele é suficiente. Ei, aquele ali cumpriu tudo, Ele nos resgatou, não preciso mais de um cordeirinho todo ano, porque Ele nos salvou, Ele nos restaurou. Aleluia! Pelos nossos esforços, meus irmãos, nós jamais conseguiríamos. Ia sempre faltar uma coisa. Porque se você lembrasse de um, aí quando você, vixe, mas eu esqueci do outro. Ai meu Deus, e agora? E nós íamos viver nessa culpa eterna. Mas Deus estava querendo dizer para o seu povo, galera, vocês não são perfeitos, eu sou.
mas eu vou dar um meio para vocês se aperfeiçoarem no meu próprio Filho. Aleluia. E esse era um mistério que foi guardado, que foi, ali, estava oculto por alguns anos, e que Paulo teve então esse entendimento, e ele vai falar sobre isso daqui a pouco. E eu vou avançar aqui, porque senão não vai dar tempo. Vamos para o verso 24. E aí vai nos dizer assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo que nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Agora vá lá para o verso 2, do capítulo 2 de Colossenses. Faço isto para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Quem nunca ouviu aqui alguém falar do mistério? É mistério, isso aí é mistério, hein? Uma vez, eu fui com a Natália no casamento da amiga dela. A gente estava namorando uns 6 meses, a gente estava na fila para tirar foto naquelas cabines de foto. E aí uma mulher estava olhando assim para a gente, e essa amiga da Natália era de uma igreja pentecostal. E aí a mulher estava encarando a gente um tempão, e de repente ela chegou assim: vocês já são casados? A gente falou: não, ainda não, estava namorando 6 meses. Aí ela ficou assim: mistério, é um mistério, é um mistério. E saiu, e foi embora. Aí a gente ficou assim: acho que é um mistério mesmo, que a gente não entendeu, foi nada. Se o mistério era que a gente ia casar, casamos, né? Graças a Deus, mas assim, não entendi, né? O mistério não revelou. Mas Deus também tinha um mistério. E revelou o seu mistério para nós. Sabe o que é esse mistério? Cristo. Aquele, como eu disse, que a lei apontava como o único capaz de cumpri-la fielmente, não só em si mesmo, mas como no seu sacrifício, pleno de uma vez por todas. Aquele que os profetas diziam: olha, vem aí um renovo de Jessé, alguém vai vir da tribo lá, da família de Jessé, que vai trazer um novo tempo, o Messias desejado, o príncipe da paz, o conselheiro que Isaías viu. Os profetas esperavam por ele, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio reconciliar na nossa vida com Deus e uns com os outros, aquele que deu a sua vida para que quem nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Aquele que com a sua morte e ressurreição agora não resgatava mais somente os judeus, que eram o povo escolhido, né? Era tido como povo escolhido por Deus. Agora a salvação era para os gentios também, para os brasileiros também, para todos aqueles que nele crescem, porque agora a salvação não está numa nação, mas está na fé no nome de Jesus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa se é preto ou é branco, se é judeu ou é gentil. Todos nós somos chamados para a salvação e fomos encontrados pelo amor de Jesus. Aleluia! E não só isso, meus irmãos, em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Enquanto aquelas teorias diziam que eles precisavam de um conhecimento superior, que eles precisavam de uma intelectualidade diferente, Paulo está dizendo: ei, vocês precisam de Cristo, porque é Cristo que tem tudo que vocês precisam conhecer. Ele é a fonte do conhecimento, é nele que vocês vão ser salvos, não é por aquilo que vocês sabem. Não tem a ver com a sua intelectualidade. Você pode ser muito inteligente, mas a salvação está somente em um: Jesus, o Filho de Deus. Meus irmãos, quando tentarem te dizer que a salvação aqui, ali ou acolá, quando te trouxerem um método que vai mexer com o seu cérebro, a programação neurolinguística e tudo mais,
que vai te dizer, olha, é assim que você sente Deus. Você tem que fazer tal protocolo, tal ritual, apaga a luz, bota um som assim assado, ou vem comigo, faz o meu curso, não sei o que, meus irmãos, tudo isso é engano. O caminho para Deus continua o mesmo, Jesus Cristo revelado nas Escrituras. Não há outro Senhor, não há outro nome que importa pelo qual os homens sejam salvos, só Jesus é o caminho. E aí eu quero já caminhar aqui para terminar. Vá comigo para o verso 10 de Colossenses 2. E aqui ele vai dizer algo tão lindo. Ele vai dizer, também nele, em Cristo, vocês receberam a plenitude. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Paulo aqui vai apontar para aquelas práticas que diziam, olha, só Jesus não é suficiente, você precisa se circuncidar também. E a circuncisão era o fato, de remover ali parte da pele do órgão genital masculino, dos meninos. E aí aquela era uma prática judaica que simbolizava a aliança daquela pessoa com Deus. Mas Paulo está dizendo agora, vocês não precisam desse ritual, porque Deus quer circuncidar o coração de vocês. Ele quer marcar o interior de vocês. Não é só uma marca no corpo de vocês que vai dizer alguma coisa, mas é a obra dele no interior, no seu coração, e que vai transformar o seu exterior, que é o que vale, é o que conta. Cristo inaugurou uma nova era, dando dignidade para nós que não merecíamos, independente das nossas práticas. Ele já pagou, e agora o que nós vamos fazer é aceitar pela fé, pela graça que nos foi dada, esse sacrifício que foi feito de uma vez por todas. Meus irmãos, nós não podemos pagar a salvação. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. Não é fazer check-in todo domingo do culto. Não é contribuir todo mês com seu dízimo e sua oferta, que vai fazer Deus olhar para você com um pouco mais de carinho. Deus te ama, ponto. O que você faz é uma resposta àquilo que Ele já fez por você. É porque eu entendo que Jesus foi tão generoso, que entregou a sua própria vida, que eu também sou generoso. Eu contribuo com 10, com 20, com 15%, com quanto que eu puder. Eu entendo que se Jesus me comprou, eu vivo em comunidade sim, porque Ele me chamou para viver em comunhão. Eu não faço essas coisas para comprar Deus, para juntar crédito com Deus, porque eu não tenho nada para juntar crédito com Deus. Os méritos são de Cristo na nossa vida, porque a palavra diz que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé, e a fé no Filho de Deus. E aí por fim, meus irmãos, o texto vai nos dizer que Jesus não somente perdoou os nossos pecados, como também pegou aquele escrito de dívida, aquele apontamento daquela lei que falava, você está pecando, está faltando, não consegue, incompetente, você não conseguiu, não deu certo. Jesus pegou isso, rasgou, e na cruz do Calvário Ele falou, está pago. Quando Ele disse tetelestai, está consumado, Ele disse, eu paguei o preço, pessoal. Confiem em mim, confiem na minha obra, confiem na minha graça. Eu perdoo vocês, eu restauro vocês. Vem comigo. E aí sabe o que é mais legal? O texto vai nos dizer ali, para fechar, que Ele despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que Paulo estava dizendo? Na época do Império Romano existia uma prática, quando o Império Romano conquistava uma cidade, o que eles faziam? Eles pegavam os despojos, ou seja, as riquezas, aquilo que tinha de valor naquele lugar, colocavam num carro, pegavam as pessoas que iam ser levadas cativas, colocavam presas atrás desse carro, e eles iam desfilando, mostrando, olha só o que conseguimos, pessoal, e o general ia à frente, nós vencemos, nós ganhamos essa batalha, veja aqui as nossas conquistas. A Bíblia está dizendo que é exatamente isso que Jesus fez. Pegou os nossos inimigos, tomou tudo que não pertencia mais a eles,
botou eles atrás e falou: olha pessoal, aqui, principados e potestades, todos vencidos por mim na cruz. Vocês podem ver, desprezem eles, humilhem eles mesmo, porque eles não têm mais poder sobre vocês. Eu venci. E nós não precisamos mais ficar com medo do diabo, não, meus irmãos, porque é um inimigo vencido, derrotado por Cristo na cruz do Calvário. E é nessa fé e é nessa esperança que nós vamos viver. E nós vamos cear nessa hora, celebrando ao Senhor em memória daquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é, pelo seu poder, a sua ressurreição, a sua morte na cruz que nos deu vida e nos garante uma eternidade. E é esse Cristo que nós pregamos, que nós vamos cear em memória dEle, que nós vamos celebrar essa manhã com gratidão no nosso coração. Nós vamos olhar para Ele e nós vamos dizer: Jesus, muito obrigado. Não há ninguém igual ao Senhor, ninguém poderia fazer aquilo que Jesus fez. Eu quero convidar os diáconos aqui na frente que vão nos ajudar. E enquanto nós cantamos, os irmãos já podem ir distribuindo, por favor. Em nome de Jesus, nós vamos cear com gratidão no nosso coração, em adoração, em louvor ao Senhor que é digno. A ceia do Senhor, meus irmãos. Então, não deixe de cear. Se você faz parte de uma outra congregação, não se preocupe, a ceia é de Cristo. Não é de BR Fiel, não é de Davi, não é de Rivaldo, de Orlando, de Rafael, é do Senhor. E se você estava em pecado e veio assim pensando: eu não vou tomar a ceia hoje, tome posse da obra de Cristo que te salvou e que te restaura e que te perdoa. Se arrependa do seu pecado, deixa e alcance misericórdia, em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé no seu lugar, vou fazer dessa oração a sua oração ao Senhor nessa manhã. Não há ninguém igual a ti. Maravilhoso.
Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio, ó Deus, que nós temos de ter acesso a Ti. O Senhor abriu um caminho para nós, pelo qual nós não poderíamos passar pelos nossos próprios méritos, mas o Senhor fez algo maravilhoso ao se entregar na cruz, e nós te agradecemos, e nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua fidelidade, e em memória do Senhor, em lembrança daquilo que o Senhor fez, que nós ceamos nesta manhã, e de Ti, Senhor, ao partilharmos do Teu corpo, do Teu sangue vertido na cruz, nós recebemos de Ti vida, recebemos de Ti saúde, recebemos de Ti graça, recebemos de Ti tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, e reafirmamos, ó Deus, a nossa aliança contigo, até aquele grande dia em que estaremos face a face com o Senhor, ceando contigo, te vendo como o Senhor é, em nome de Jesus, amém. Nessa hora, meus irmãos, nós podemos, com ações de graça, nos alimentar do Senhor, certos do seu perdão, certos da sua graça, em nome de Jesus, podemos comer e beber do Senhor.